Logo após a morte dos apóstolos, a igreja cristã entrou em uma fase decisiva. Era como se o mundo observasse. O que será desse movimento agora que os homens que andaram com Jesus não estão mais aqui? O apóstolo João, o último sobrevivente, fechava os olhos já idoso em Éfeso, e com ele parecia se apagar a última chama da geração que viu Cristo face a face. Mas Deus havia preparado homens que dariam continuidade à fé recebida, guardando-a contra os ventos de falsos ensinos. Entre esses homens, um nome ecoa até hoje: Policarpo de Esmirna, o discípulo do apóstolo João. Imagine por um momento um menino que cresce ouvindo não apenas sobre Jesus, mas de alguém que caminhou ao lado dele. Policarpo carregava em si não apenas ideias, mas o testemunho vivo de uma tradição oral que vinha direto das palavras de Cristo. Quando ele falava de Jesus, ele não falava apenas de um livro lido, mas de um ensino recebido de alguém que viu com seus próprios olhos. Policarpo nasceu por volta do ano 69, quando ainda ecoavam as memórias da destruição de Jerusalém pelos romanos. Desde cedo, foi marcado pela fé. Mais tarde, tornou-se bispo de Esmirna, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia, que era próspera e cheia de templos pagãos. Ali, florescia uma comunidade cristã vibrante, mas também perseguida. Ser cristão em Esmirna era arriscar a vida constantemente, mas Policarpo não era homem de recuar. Nos seus dias, já havia quem distorcesse a mensagem de Jesus, especialmente os gnósticos. Esses homens pregavam que Jesus não tinha vindo em carne, mas apenas em espírito, que a salvação não estava no sacrifício da cruz. E Policarpo ergueu-se como uma muralha contra essas ideias. Dizem que quando encontrou Marcião, em desses hereges, este lhe perguntou: "Você me reconhece?" Policarpo respondeu friamente: "Sim, eu o reconheço. Você é o primogênito de Satanás." Esse era o homem, firme, direto e inegociável. Ele não tinha medo de confrontar, porque sabia que defender a verdade era defender a própria fé da igreja. Mas, ao mesmo tempo, era conhecido como pastor amoroso, que cuidava do rebanho com zelo. Essa mistura de ternura e firmeza fazia dele um verdadeiro bispo, alguém moldado pela graça de Cristo e pela coragem dos apóstolos. Outro detalhe fascinante é como Policarpo conecta gerações. Ele ouviu João, ele conviveu com aqueles que viram o Senhor. E ele mesmo foi mestre de outro gigante da fé, Irineu e Leon, que se tornaria um dos maiores defensores da ortodoxia contra as heresias. É como uma tocha sendo passada de mão em mão. Jesus fala a João, João ensina Policarpo, Policarpo ensina Irineu, e assim a fé vai atravessando os séculos até chegar até nós. Não é maravilhoso pensar que, de alguma forma, nós hoje cremos porque homens como eles foram fiéis? Mas talvez o episódio mais impressionante de sua vida tenha sido o seu martírio. Policarpo já era idoso, com 86 anos, quando a perseguição contra os cristãos em Esmirna se intensificou. Os líderes da cidade queriam dar um exemplo, mostrar que seguir a Cristo custava caro. E então o prenderam. Conta a história que quando os soldados chegaram à sua casa, Policarpo não fugiu. Pelo contrário, pediu que lhe servissem comida. Tratou seus algozes como convidados, porque sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Antes de partir, pediu apenas 1 hora em oração e orou tão intensamente que até os soldados se admiravam. Levaram-no ao estádio diante da multidão sedenta de espetáculo. O procônsul romano lhe ofereceu uma saída. Jure pela sorte de César e negue a Cristo e você será livre. Mas Policarpo respondeu com uma frase que atravessou os séculos: "Há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou?" A multidão rugia, decidiram queimá-lo vivo.
Ele disse: "Deixem-me solto, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para ficar firmes, sem que eu seja preso com cordas." Acenderam a fogueira, mas segundo relatos, as chamas não o tocaram imediatamente. O cheiro que saía não era de carne queimada, mas de pão assando. Vendo isso, os soldados o atravessaram com uma lança assim. Terminou a vida de Policarpo, mas começou sua glória eterna. O martírio de Policarpo não foi apenas a morte de um velho cristão. Foi um testemunho para toda a igreja primitiva. Foi como se ele dissesse: podem matar o corpo, mas não podem apagar a fé. E sua coragem se tornou combustível para muitos outros que enfrentaram perseguições nos séculos seguintes. Hoje, quando olhamos para trás, vemos em Policarpo um farol. Ele nos lembra que o cristianismo não é feito apenas de palavras bonitas, mas de fidelidade até o fim. Ele mostra que a verdade de Cristo vale mais do que a própria vida e nos convida a pensar: será que nós, na nossa geração, temos a mesma disposição de permanecer fiéis, mesmo que o mundo nos pressione a negar a fé? O sangue de Policarpo foi como semente. Sua fidelidade não se apagou. Ele é a prova viva de que, mesmo após a morte dos apóstolos, a igreja não ficou órfã. O Espírito Santo continuou guiando homens e mulheres que, como tochas acesas, iluminaram a escuridão de seus tempos. E talvez, ao ouvir sua história, você perceba algo. A nossa fé é antiga, mas também é viva. Ela foi carregada em cadeias, em fogueiras, em lágrimas e em sangue, e chegou até nós intacta. Não porque fosse fácil, mas porque homens como Policarpo decidiram que Cristo valia mais do que tudo. E essa é a herança que recebemos. Essa é a história que precisamos contar. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. Obrigado por assistir. Deus lhe abençoe.